Olá, galera concurseira! Nesse vídeo nós vamos tratar uma diferença básica sobre autorização e edital. Tem gente que às vezes pergunta nas redes sociais, né? O edital foi publicado, nem tem autorização ainda, né? Ou, cadê a autorização? O edital já está publicado. Então é importante que você saiba a diferença para que você tenha um estudo confortável. Não que numa prova vão te perguntar isso, né? Mas para que você possa preparar de forma adequada. Então, olha só. O que é autorização? Autorização é um documento, imagine uma folha de papel, uma portaria, por exemplo, em que a autoridade competente diz sim, pode começar o procedimento, que nós temos como pagar a remuneração desse pessoal todo que vai entrar. Então, a autorização, ela normalmente vem com duas informações básicas. Primeiro, um prazo de validade, ou seja, quanto tempo vale aquela autorização e, nesse contexto, em quanto tempo deverá ser publicado o edital, que aí sim começa o procedimento com o edital. E também, normalmente vem uma informação quanto a vagas. Não digo o número de vagas, mas alguma informação, se é para cadastro de reserva, se as vagas serão apuradas ou se a vaga já existe, tem alguma informação sobre isso. E a autorização, quem faz essa autorização, a autoridade competente, varia de acordo com a instituição. Então, por exemplo, estamos falando de um órgão municipal, normalmente ou é o prefeito ou, se for legislativo, o presidente da Câmara de Vereadores. É um padrão que não é obrigatório, isso depende da legislação daquele município. A mesma coisa do Estado, normalmente é separado por esfera governamental. Poder Executivo, governador, Poder Legislativo, presidente da Assembleia, Poder Judiciário, presidente do Tribunal de Justiça, mas pode variar também. No caso do governo federal é mais fácil, né? No caso do governo federal, quando se trata do Poder Legislativo, presidente da Câmara ou do Senado, Poder Judiciário, presidente dos Tribunais Superiores, e no caso do Poder Executivo, Ministério do Planejamento. Então, quando você abre lá planejamento.gov.br, você encontra as autorizações dos concursos de órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal. Então, órgãos da União e também autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. É mais fácil localizar a informação. Só que hoje nós temos uma indústria dos concursos públicos, né? Quer dizer, as informações elas correm muito rápidas na internet. Então, é muito difícil quando sai uma autorização que você não fique sabendo. Tem os sites de concurso público, sites de notícias, sites de cursos preparatórios. Então, todo mundo fica sabendo. O que acontece é que, assim, quando sai a autorização, é um momento de você começar a estudar se estiver parado ou acelerar os estudos se você já estiver estudando há mais tempo. A ideia é que esse período, né, seja um período preparatório, você pegue lá o último edital do concurso, né, para poder ter uma base de conteúdo e acelere os estudos para sair antes dos concorrentes. Normalmente, o período é um período bom de estudo, mas já tivemos zebras. Um caso que eu me lembro que alguns anos atrás, teve um concurso para o nível médio da Receita Federal, técnico da Receita Federal, em que saiu a autorização, e aí o pessoal ficou animado para estudar, e menos de 10 dias depois, não lembro quantos dias, saiu o edital. Ou seja, o edital já estava pronto, estava aguardando autorização para publicar o edital que já estava engavetado. Acontece esse tipo de coisa? É raro, mas pode acontecer, ok? Aí, qual que é o procedimento? Tem autorização, ok? Aí, quando é que eu tenho a ideia do edital? Dá uma olhada na tela que eu vou fazer um rabisco para você sobre isso. É assim, ó. O andamento, basicamente, é esse, seja em nível federal, em nível municipal ou em nível estadual, Distrito Federal. Eu vou pegar aqui uma caneta preta. Funciona assim. Então, a autoridade competente elaborou a autorização, ela foi publicada por aqui um A de autorização. E aí tem um período para acontecer o edital. Esse período não está na legislação, lembre-se, na autorização vem lá o prazo. 6 meses, 1 ano, aliás, 1 ano eu nunca vi, mas 6 meses, 3 meses, não sei. Não é, por lei, obrigatória a contratação de uma organizadora, não existe uma lei federal, por exemplo, só se um município, um estado exigir. Mas esse período aqui, eu estou pintando de verde, é um período de preparação. É um período que o órgão, por exemplo, monta lá uma comissão. E também, se porventura forem contratar uma organizadora, uma instituição para organizar o concurso, é nesse momento que se contrata a organizadora. É o procedimento mais comum. Contratação de organizadora. Por que nesse momento? Porque aí a organizadora já ajuda a elaborar o edital, ok?
E o edital, sim, dá o pontapé inicial para o procedimento do concurso público. Duas curiosidades importantes sobre o edital. A primeira delas é que uma organizadora, ela ajuda a elaborar um edital, mas o edital, gente, o conteúdo, o mecanismo das provas, isso é de acordo com a encomenda do cliente. Há muitos anos atrás, para ser mais precisa, no ano de 2006, eu fiz um curso no Rio de Janeiro, na época da Feira do Concurso Público, junto com o CESP e o pessoal do NCE, né, duas organizadoras que estavam lá dando palestra, cursos para o pessoal da área de concursos públicos. Faz muito tempo já, né, mas eu me lembro que eles explicaram uma coisa muito interessante sobre isso. Que as pessoas acham, por exemplo, que o CESP, né, ele criou... Não, na verdade, o conteúdo programático, por exemplo, é de acordo com a encomenda do cliente. Também não existe diferença de grau de dificuldade de questão, por exemplo, por ser nível médio ou superior. O que acontece é que o cliente, o órgão público, encomenda como ele quer. Mais questões de uma matéria, menos de outra, o formato da questão, isso é por encomenda. Então, nesse momento, estamos pensando uma ideia assim, um órgão contrata uma organizadora e passa para ela as informações, né, para que o edital seja elaborado, ou elabora em conjunto. Uma segunda informação importante sobre isso também é que, já falei que não é obrigatório, por lei federal, não é obrigatória a contratação de uma organizadora, embora seja bastante comum, por causa da logística até do concurso público. Mas quando se fala de organizadora, algumas pessoas me questionam sobre a questão de que, por que alguns órgãos fazem licitação para contratar e outros não? E se uma brecha, não é uma brecha legal, claro, mas na lei de licitações. No artigo 24 da lei de licitações, tem uma lista enorme de casos de licitação dispensável. No inciso 13, se não me falha a memória, aparece lá sobre a possibilidade de o governo contratar governo. Então, se já existe uma instituição pública criada para aquela finalidade, que cobra um preço de mercado e que foi criada antes da criação ou da elaboração da Lei 8666 de 93, dá para fazer a contratação direta. Então, por exemplo, CESP. CESP é um centro de seleções que é um órgão de dentro da Fundação Universidade de Brasília, que é uma fundação pública, é governo. Então, governo contratando governo. Aí o Departamento da Polícia Federal vai lá e contrata o CESP direto. Por quê? Que é o governo contratando o governo. É claro que antes é publicado um edital de dispensa de licitação, justificando a contratação e etc. Mas cada vez que você vê uma banca, uma organizadora, melhor dizendo, né? Tem diferença. Organizadora se refere à instituição. Banca é o grupo de pessoas, né? Seres humanos que elaboram as questões. Mas falando de organizadora, tem vários casos de órgãos que contratam direto organizadoras, mas por serem do governo. Ou algumas que também são instituições particulares, mas receberam a qualificação, né, de entidades que apoiam o governo, ou entidades de interesse público. Existe também esse patamar, que é uma coisa mais rara, mas normalmente são instituições governamentais. Por isso que existe esse procedimento. Tem órgãos que fazem questão de fazer licitação e contratar organizadoras por menor preço, por exemplo. Esse é um leque enorme de organizadoras no Brasil. Mas é possível sim a contratação direta se for do governo contratando o governo, ok? Então essa é a diferença. Então quando você começa a ver notícias sobre autorização, fique animado, animada, mas nem tanto. Ainda não é o edital. Mas basta você pegar o edital do último concurso para você ter uma base. Claro que pode vir diferente, mas uma base já tem. E aí você acelera os estudos e sai na frente dos concorrentes, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bons estudos, tchau!